Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Joaquim. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Oi, Beth. Boa noite. Só me diz se está tudo bem por aí. Como estão todos? Boa noite, Úrsula. Como está você? Estamos aqui também já iniciando a nossa live, aguardando também o nosso palestrante chegar. Boa noite, Vera. Está me ouvindo? Me dê um toque só se está tudo certo aí na transmissão, por favor. Oi, Reinaldo, boa noite. Tá, então tá ótimo. Se estão me ouvindo, está muito bom. Vamos nós aqui. Tá bom, Elka? Como você está? Estamos aqui hoje iniciando a nossa live. Oi, André, boa noite. Oi, Cláudia, como está você? Tudo bem? Ai, que bom. Estamos aqui só aguardando o nosso palestrante chegar. Ótimo. Ele já está entrando aí para se encontrar com a gente fazer um bom trabalho dessa noite. Como estão todos? Oi, Silvana, tudo bom? Que bom, Joaquim. Obrigada pela informação. Obrigada, Elka. Oi, Bernadette, tudo bem? Como você está? Como estão as coisas? E aí, pessoal, passaram bem final de semana? As ruas estão bem cheias esses dias, né? Realmente estamos no final do ano, né? Estamos aí, parece que todo mundo pra rua. O dia também estava agradável, né? Para estar saindo um pouquinho. E a gente vai se preparando, hoje o tema mesmo é em preparação, né? A gente vai aqui se preparando na mente, no corpo, no espírito, para que a gente possa fazer uma noite bem gostosa, uma noite de luz, de paz, uma noite de amor, onde cada um de nós possa efetivamente alcançar a paz que queremos, né? Boa noite, Claudio Mir, tudo bem com você? Estamos aqui já a postos, aguardando aí o nosso palestrante chegar também. Ah, Cláudia, que bom que tá tudo caminhando, né? Quando a gente está assim, a gente aproveita, curte, né? Deixa as coisas fluírem de uma forma mais tranquila. Nosso maior objetivo atualmente é efetivamente estar em equilíbrio, né? Oi, Isabel, boa noite, tudo bem? Boa noite, Edna, como está você? Espero que bem, e tenham passado bem o final de semana. Que a gente esteja aqui, né? Nossa, temos só mais uma semana aí de live, de trabalhos. Nosso amigo Carlos, estamos aqui aguardando ele. Talvez esteja com algum probleminha aí na transmissão, mas ele já está entrando também. Boa noite, Daniel, tudo bem? Como está você? Marissônia, boa noite. Sejam bem-vindos todos à live dessa noite, onde a gente, com o tema aí que o nosso querido professor Carlos vai estar passando aí para nós, que é em preparação, a gente aqui está em preparação, né? Fazendo com que nós possamos nos acalmar, nos tranquilizar. Oi, Rosana, boa noite, tudo bem? Como estão todos por aí? Espero que bem. Oi, Margarete. Oi, Marissônia, acho que eu não falei boa noite para você. Se falei, tô falando de novo. Margarete, tudo bem? Como você está? Vamos fazer as vibrações para vocês, sim, fique tranquila. Vocês vão receber aí umas vibrações.
Vamos ver se ativou. Voltou? Estão me ouvindo novamente? Tá sem som, eu vi aqui. Oi, Rogério, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Me contem, por gentileza. Que aqui tá indicando para mim que tá com som. Vamos ver aqui. Voltei a... Voltou? Ótimo. Ah, então tá ótimo. Obrigada, Clara. Rogério, acho que já falei. Obrigada, Beth, pela informação. Clara, ótimo. Não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco esse som. Vamos lá, ele está no máximo aqui, ó. Vamos ver se melhora um pouco. Ver se melhorou. Me dá um toque, por gentileza. Aqui está me dizendo que está tudo certo. Estão ouvindo melhor? Espero que sim. Então, gente, estou aqui, vamos ver. O professor Carlos parece que não conseguiu entrar. Só tá baixo, engraçado. Eu aumentei aqui o som bastante. Vamos ver o que a gente consegue. Tá normal? Ah, então tá bom. Porque se for o caso, eu falo um pouco mais alto, porque eu tô no máximo do meu som aqui. Não sei bem o que houve. Tá. Tá bem baixo? Por que será, não? Deixa eu ver se eu descubro aqui. O que aconteceu? Aqui tá tudo conectado. O áudio, alô, alô, alô. Ele parece que tá mais baixo mesmo. Pera aí, gente, deixa eu ver. O que aconteceu? Alô? Aqui tá normal? Ah, tá mais baixo agora. Um tá normal, outro tá bom. Nossa, hoje acho que nós estamos um pouco truncados por aqui. Aqui tá normal. Então, pra mim ele tá normal. Eu até abri. Ó, o Claudiomir não tá ouvindo. Ai, pelo amor de Deus. Vamos ver. Aqui pra mim ele tá conectado e tá no máximo. Vamos ver o que mais que eu consigo fazer. Vamos ver nas minhas configurações aqui de áudio. Se eu consigo, o volume do microfone tá no máximo. Vamos ver aqui para aumentar. Vamos ver. Alto-falante. Tá bem alto. Vamos ver se agora vocês conseguem me ouvir bem. Vamos ver. Ah, consegue ouvir. Oi, Cida, boa noite. Nossa, hoje eu tô aqui sozinha, atrapalhada. Vamos lá. Bom, Claudiomira, eu vou tentar falar mais alto neste momento. Cida, boa noite. Silvana tá normal, Cida tá normal. Ó, a Elka tem que estar perto. Bom, eu dei uma mexida aqui no áudio. Bom, gente, já são 8h15, quase 8h12. Eu, como ainda não sei o que aconteceu com o Carlos, ele não entrou. Eu vou fazer, então, nossa abertura aqui. E caso ele consiga entrar, a gente já passa aí para ele a bola, para ele poder fazer a nossa palestra. Ele aqui não me responde, mas coisas que acontecem. Vamos ver se ele me responde aqui no WhatsApp, gente. Com as nossas tecnologias aí. Vamos lá. Muita paciência nessa hora. E vocês vão me dando um feedback aí do que tá acontecendo, tá bom? Ai, tá normal, tá ótimo. Acho que eu mexi em alguma coisa e aí mexendo em alguma coisa deve ter dado tudo certo, né? Então vamos lá, gente. Então vamos começar aqui nosso momento da noite para que a gente possa se preparar para ficar tudo bem, para ficar tudo certo. Então, eu não sei do Carlos, na verdade. Reinaldo, ele viu, ele já entrou, eu não sei se ele talvez está aqui com algum problema, porque no WhatsApp ele viu minhas mensagens, mas ele não... Talvez ele esteja com algum problema, né, na transmissão dele. Mas vamos lá, assim a gente não perde também o clima, né, do momento. Ah, Rogério, tá bom, tá me ouvindo? Tá bom, ótimo, obrigada. Obrigada, vão me dando um toque aí, tá bom? Então vamos lá. Dentro do tema, né, da noite, eu trouxe um texto que o tema da noite é em preparação. E eu vou fazer uma pequena abertura com um pequeno texto, né, que é em seu auxílio.
Então, quando a gente fala em preparação, a gente está falando de se preparar para alguma coisa. E para que a gente se prepare, a gente precisa de subsídios, né? Então, vamos lá. Conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando o ressentimento ou a censura. Cultive o amor ao próximo, com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão, de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos e sim amigos e instrutores em toda parte. Resguarde-se no trabalho com tanta dedicação ao bem que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros. Faça o melhor que puder, em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Atenda a harmonia onde estiver, com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações com tanta pertinácia que não acha oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. E assim, gente, com essa elevação, com esse texto tão bonito, né? Vamos então nos preparando, né? Vamos elevando nossos pensamentos a Deus, vamos elevando nossos pensamentos a Jesus e vamos pedir que nessa noite sejamos abençoados, para que possamos levar a cada um aquilo que tanto necessitam. Então, assim, vamos agradecendo muito do mais profundo do coração pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de aprendermos à luz do Evangelho, pela oportunidade de congregarmos das mesmas ideias na luz do Mestre Jesus, que possamos ser gratos por todas as luzes que nos aparecem nos momentos de dificuldade, por todas as possibilidades que temos de crescimento e de aprendizado. Vamos agradecendo por nossos lares, por nossas famílias, pelo alimento à nossa mesa, pelas nossas roupas, pelo nosso trabalho, pela possibilidade de manutenção dos nossos lares. Agradecer por nossos amigos em nossas vidas, agradecer pelos familiares, aqueles que nos são próximos, aqueles que nos são distantes, aqueles que de alguma forma fazem parte da nossa vida, pelos nossos amigos espirituais, que sempre nos acolhem e nos amparam, agradecendo sempre pela oportunidade da vida, porque neste momento e nesta vida estamos no exato momento e no lugar que tanto precisamos, e que nessa luz e nessa paz estejamos preparados para a palestra da noite, que possamos ouvir o que precisamos ouvir e que possamos estar prontos para o nosso crescimento, à luz da reforma íntima, à luz do Mestre Jesus. E que Deus Pai nos ampare, nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Bom, gente, como o professor Carlos acabou não entrando, e eu não sei o que aconteceu porque ele também não me respondeu, eu vou tocando por aqui, tá bom? Caso ele acabar aparecendo, a gente abre para ele entrar, e por enquanto eu vou fazer a palestra, tá? Não vai ser na mesma qualidade do professor, não vai ser na mesma intensidade, nem com o jeito dele, mas vamos aqui fazendo para que vocês também não fiquem apenas no aguardo, né? Então, não obtive resposta até agora, então vamos começando aqui, tá bom? Muito bom, gente. Então, boa noite para quem chegou agora, né? Para quem eu não tinha falado ainda. Eu acho que a Bárbara entrou agora. Reinaldo já passou um monte de gente para a gente fazer vibrações.
Então vamos juntos aqui, né? Vocês vibrando muito para que a palestra seja dentro daquilo que nós precisamos e que eu possa estar aberta a levar um pouco daquilo que o professor Carlos deve ter preparado para nós e por alguma razão ele não está por aqui. Então, bom, sendo assim, vamos nós, né? Vamos lá. Vamos falar, eu aqui com vocês. Vamos falando então agora sobre o tema, efetivamente, que é em preparação. E o tema nos remete ao quê? A nos prepararmos para alguma coisa, né? E quando a gente fala em se preparar para alguma coisa, a gente está falando que a gente precisa de subsídios, né? Informações, a gente precisa ter bases, raízes para poder falar de alguma coisa que a gente tem que falar ou de alguma coisa que a gente tem que fazer. Todo preparo, gente, exige um planejamento. Né? Um planejamento de quê? Daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente vai falar, da forma como vai ser. E muito especialmente nesse momento, dentro do tema da noite, a gente está se preparando para quê? A gente está se preparando para ouvir o Mestre Jesus. A gente está se preparando para as lições divinas que ele nos traz. A gente está se preparando de alguma forma, gente, para estar de acordo com esses ensinamentos. A gente tem visto aqui várias vezes, várias palestras, né, várias conversas, da importância de seguir a cartilha do Mestre Jesus, né, dos ensinamentos que ele nos trouxe. Então, em cada parábola que é trazida, em cada informação que a gente lê, cada coisa que alguém acaba falando, a gente entende que a gente tem todo um planejamento já preparado para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente cumprir o nosso papel neste momento aqui, né? O nosso papel nas nossas reencarnações, o nosso papel nas nossas possibilidades. E quando a gente vai falar na cartilha do Mestre Jesus, em cada parábola a gente vai evoluindo em cima disso. Eu gosto muito de uma que fala do argueiro e a trava, né? Que vai falar o quanto, né? Falando um pouco dessa parábola rapidamente, o quanto as pessoas, de forma geral, têm uma trava em não enxergar aquilo que precisa ser enxergado. E muito propriamente, a hora que a gente se aprofunda nessa parábola, a gente vai entender que quem precisa tirar essa trave, né, essa trava do olho, né, na verdade é a gente. Né? O que está faltando para a gente poder olhar para o Mestre Jesus? Se a cartilha é tão clara, se esse roteiro de vida é tão claro, o que nos impede de seguir essa cartilha? Será que é o nosso momento evolutivo? Será que é a nossa forma de ver a vida? Será que é a forma como nós não vemos, né? E vamos pensar no indivíduo, cada um de nós, aquilo que a gente precisa olhar. Então, o que eu preciso? Eu, Lúcia, como pessoa espírita, praticante, uma pessoa que faz leituras, qual é tanta minha dificuldade que eu tenho em seguir essa cartilha em alguns momentos? Qual a possibilidade que eu tenho de estar crescendo se eu tenho uma cartilha e um planejamento na minha frente? Na verdade, é toda a minha parte de orgulho, de soberba, muitas vezes de arrogância, que não me permite entender que eu preciso tirar esse véu, muitas vezes, dos meus olhos para enxergar a lição que me está sendo apresentada, né? E de alguma forma, essa lição que se chega, né, que se apresenta a nós, ela é uma lição que muitas vezes vem escondida. Ela vem numa forma não de parábolas, mas ela vem revestida de uma outra coisa, mais ou menos a gente fala assim, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, quando as informações chegam e que a gente tem toda uma cartilha e todo o amor e todos os evangelhos, enfim, e tudo aquilo, né, todas as literaturas que a gente tem e que a gente lê e relê e vê de novo e a gente lê as mesmas histórias e parece que a gente pratica os mesmos enganos, né? A gente continua, ou vamos dizer, eu continuo incorrendo nas mesmas falhas porque parece que eu deixei de fazer alguma coisa pelo caminho. Talvez eu não tenha colhido aquela semente que foi semeada e que ela não se fertilizou dentro do meu ambiente mental e espiritual.
Aí a gente tem a outra parábola das sementes que foram jogadas no campo, né? Alguma parte germinou, outra parte caiu na areia, outra parte os passarinhos comeram. Quer dizer, ela não germinou num solo meu que ainda não estava fértil. Então quer dizer o quê? Que esse solo que a gente fala de fertilidade, que é mais uma parábola que a gente lê, que a gente, né, durante o ano a gente vai falando sobre ela também, das sementes que germinaram aí, e que estavam, né, algumas caíram em lugares férteis e outros não. Então, se a semente está aí, por que, que ela não está fertilizada? Por que, que ela não está crescendo? Por que, que o aprendizado não está acontecendo? Porque talvez eu não esteja preparada para esse acontecimento. Porque eu não estou preparada para enxergar aquele aprendizado que chegou para mim, aquela sementinha que foi plantada e aquela possibilidade que eu teria de aprendizado. E aí, quando Deus escreve torto, né, certo pelas linhas tortas, veja que Deus e Mestre Jesus são tão misericordiosos e tão compassivos com a gente que eles apresentam situações que parecem tortas e erradas e que são o caminho de aprendizado que a gente deveria ter. Infelizmente tem uma questão da dificuldade da gente estar aprendendo pela dor, né? Eu acho que se a gente seguisse um pouco, se a gente se preparasse um pouco mais para essas informações, né, que são semeadas para nós, talvez a gente aprendesse pelo amor. Mas por alguma razão, gente, dentro do nosso aprendizado, a gente não acaba não percebendo isso. E aí vem uma coisa assim, quantas encarnações será que a gente vai precisar para poder se integrar com as sementes que a gente vem recebendo? Puxa vida, qual será a nossa dificuldade em estar olhando para isso que está na nossa frente? Como é que é tirar esse véu? Como é que é tirar da frente essa coisa nebulosa, essa coisa que parece escura, essa coisa que a gente não enxerga? Às vezes a gente fala assim, nossa, está na minha frente e eu não estou vendo. A resposta está aqui e eu por alguma razão não estou apreendendo de segurar, de perceber. Por quê? Porque na minha maturidade espiritual talvez eu não tenha me preparado o suficiente para isso. E com certeza eu vou amadurecer para isso. Mas às vezes com sofrimento. Porque veja bem, gente, assim, as coisas que a gente não aprende agora, então se apresentou a possibilidade, sei lá, de um aprendizado, ou com uma pessoa, ou com uma situação, ou na família, e a gente não aprendeu. Sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo a situação volta. É aquela situação que a gente fala assim, nossa, está acontecendo de novo isso comigo? Eu estou vendo de novo essa informação que eu já vi antes, eu estou repetindo isso. Por quê? Porque eu não me preparei, porque eu não tive recursos. Esses recursos internos, gente, eles não são simples de adquirir. Por mais que a gente esteja aqui praticando, trabalhando, em cima disso, estudando, lendo, né? A gente se encontra aqui todo domingo, toda quarta-feira, alguns de nós de segunda, alguns de nós de terça, no final de semana de cura. Por que é que a gente ainda não conseguiu apreender? Simples, porque a gente não está maduro para isso. Uma criança, ela só vai conseguir andar depois que ela tiver caído um monte, né? Não tem como ela caminhar se ela não tiver quedas pelo caminho, se ela não tiver como fortalecer as perninhas dela, por exemplo. Então o bebê, quando ele nasce, quanto que ele não precisa de fazer de esforço para começar a andar, a sentar primeiro, depois a engatinhar, depois finalmente andar. Quanto tempo ainda vai levar depois que começa a andar para efetivamente conseguir firmar, para ter segurança? Nós somos assim. A gente talvez esteja ainda engatinhando, nossas pernas espirituais não estão firmes ainda, mas isso é uma preparação. Cada vez que a gente cai, a gente volta mais forte. E se a gente tiver consciência disso, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Aprendendo, lendo, rezando, vibrando, enfim, é isso que a gente está tentando fazer aqui. A gente está tentando alcançar um estado de consciência. Então, muitas vezes nas nossas conversas de aprendizado, quando a gente faz leituras em grupo lá no centro e que a gente discute os assuntos, muitas vezes eu me pego falando assim, nossa, esse assunto acho que eu vou demorar muitas encarnações para poder ter serenidade para entender. E tá tudo bem, gente, e tá tudo certo. Nós nascemos na imperfeição e na infância da nossa história para que um dia a gente possa alcançar. Então isso tudo
não deixa de ser um preparo para tudo que a gente vai olhar do Mestre Jesus. Talvez nós levemos aí, a gente brinca muito sobre isso, umas 200 reencarnações para a gente conseguir atingir o objetivo mínimo. Mas, gente, veja bem que legal. A gente tem oportunidades. Jesus é tão amoroso e tão misericordioso que Ele nos traz possibilidades o tempo inteiro. Ele nos traz inúmeras possibilidades de aprendermos a cada dia. E a maior prova disso é que quando a gente passa por uma fase que a gente não está muito bem, e a gente faz a oração do fundo do nosso coração, a gente faz o evangelho na nossa casa, às vezes é muito angustiante até conseguir fazer o evangelho, ou né, se ligar no centro, ou até mesmo vir ao centro, ou até mesmo aqui assistir a live. A gente fica numa situação tão angustiante porque a gente ainda não, de alguma forma a gente não criou uma leveza e uma ligação espiritual que nos permita isso. Às vezes os esforços são tão grandes para a gente chegar na quarta-feira no centro, para ver a live que passa de quarta-feira, para chegar até aqui. É tanto esforço que dá certo, porque a gente chega e graças a Deus a gente consegue permanecer aqui e poder estar juntos. Mas veja, os compromissos aparecem, pessoas aparecem em casa, situações adversas acontecem que a gente nunca sabe quais são. Então está aí a nossa amorosidade também, o não julgamento sobre as situações. E o maior de tudo, gente, é o não julgamento com a gente mesmo. Porque o dia em que a gente estiver preparado, a coisa acontece. Quer dizer, a gente fala assim, nossa, era tão simples e eu não vi? Eu não vi porque eu não estava preparada para ver. Porque eu não estava madura para ver, porque eu não tinha subsídios internos para ver. Por isso que a gente vai se preparando. Então, por exemplo, veja bem, a gente está chegando aí no final do ano, a gente tem toda essa loucura que a gente está vivendo agora de coisa de Natal, de compras ou não compras, ou viagem, ou férias, enfim, a gente está se preparando para poder chegar no ano novo e fazer alguma coisa que nos dê a sensação da mudança de ano, porque é isso que a gente tem. É uma sensação de toda a energia de todo mundo vibrando para, ufa, esse ano terminou e a gente vai começar um novo ano. Se a gente pensar friamente, a grosso modo, a gente só teve uma mudança de dia. Mas a gente tem, olha só, a luz do Mestre Jesus, né? No final do ano, qual que seria a nossa maior bênção? Saber que nasceu aquele ser de luz que nos traria a nossa cartilha. Mas veja bem, a gente se prepara para que a nossa casa esteja ajeitada do jeito que a gente gostaria, que a gente possa comprar as lembranças para quem a gente quer bem e que acha nesse movimento interessante fazer. E se não der para fazer, também que a gente tenha maturidade de entender que não deu para fazer e que está tudo certo, porque cada um tem a sua própria luta, a sua própria história e a sua própria maturidade. Então, gente, assim, se preparar para as coisas é criar um terreno fértil. E mesmo que esse terreno não esteja fértil, pelo menos a gente tentou, né? Pelo menos a gente participou, pelo menos a gente fez um esforço para fazer a reforma íntima, né? Para chegar no Natal e conseguir se congregar com as pessoas, fazer caridade, trocar abraços, trocar, né, sentimentos, reencontrar pessoas. A gente se prepara para esse momento. Então, já que a gente todo ano se prepara para esse momento de solidariedade, a gente se prepara para mudar de ano, né, de pular muitas vezes, aí passar na praia, pular onda, ver fogos, estar com familiares ou não, por que não se preparar para a evolução? Né? Por que não se preparar para entender que o momento pode acontecer na hora em que a gente estiver maduro? Então veja, nesse processo de maturação, o que nos falta muitas vezes para a gente ter a maturidade? Nos falta ter compaixão por nós. Porque, gente, se a gente fica o tempo inteiro com culpa, né, com sentimento de menos-valia, com baixa autoestima, né, quando a gente não consegue olhar para a vida de uma forma mais positiva, de alguma forma a gente não consegue criar isso. É um hábito. Veja, tudo no nosso cérebro, na nossa espiritualidade, exige um hábito, exige disciplina. A gente fala muito nisso aqui, disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina é uma preparação para a gente receber aquilo que a gente precisa receber da melhor forma. Então a gente se coloca à disposição. E dentro desse colocar à disposição, às vezes a gente vê lá, o trem passou, a gente não percebeu
que o trem estava passando. Porque ele estava com uma outra cara, uma outra cor, ele não parou na estação que a gente estava esperando. Existe um ditado que diz assim, gente, uma coisa não termina quando ela ainda não acabou. Né? Então a gente fala, nossa, eu queria que terminasse logo isso, que eu aprendesse alguma coisa com isso, que eu mudasse isso. Gente, se a coisa não terminou, é porque eu ainda não aprendi o que eu tinha que aprender. Como assim, com tudo que eu venho passando e melhorando e tentando mudar meus hábitos e tentando mudar um monte de coisa, como assim que eu não amadureci? Talvez eu precise de um esforço maior. Talvez eu precise passar por outros aprendizados primeiro para poder chegar onde eu cheguei. Às vezes a gente chega num lugar, né? A gente conseguiu atingir um patamar talvez de equilíbrio e a gente pensa assim, nossa, finalmente consegui chegar aqui. E era tão simples e eu não vi. Por que era simples e eu não vi? É simples agora que eu me pus à disposição desse crescimento, que eu me abri para isso. Porque naquela hora anterior não era simples, era muito difícil. É como a gente tentar colocar, gente, uma criança, por exemplo, aí voltando para a criança, a gente colocar uma criança de 3 anos numa sala de alfabetização. Por mais que a criança seja inteligente, por mais que ela seja esperta, por mais ela ainda não tenha o método cognitivo internamente, a possibilidade, né, de habilidades e competências dentro da cabeça dela para entender aquele aprendizado. Então, o que adianta colocar uma criança de 3 anos numa sala de 6 ou 7 anos de alfabetização? Porque ela não vai ter esse subsídio, assim somos nós. De novo, né? A gente precisa passar por várias coisas para aprender. E não é por merecimento. Eu acho que essa coisa de merecimento é uma coisa muito complicada, porque assim a gente fica muito naquele que é melhor do que o outro. Não tem melhor ou pior, gente. Existe cada um no seu patamar. E eu acho que essa reflexão, ela serve muito para entender, inclusive, esse final de ano. Eu acho que nós estamos vivendo um final de ano muito diferente depois da Covid, principalmente, né? Que a gente teve toda uma mudança aí, uma tramitação aí de coisas, né? Mas eu percebo o seguinte, que esse ano as pessoas estão muito angustiadas, estão muito mais ansiosas, o mundo está cheio de informações muito profundas, né? Muitas pessoas perderam pessoas, muitas pessoas receberam outras pessoas, os empregos foram perdidos, os empregos foram reconectados. Então, de alguma forma, parece que o mundo ele está vivendo dentro de nós mesmos uma repercussão que não é tão positiva assim. Então parece que esse final de ano a gente tem que se esforçar um pouco mais. Assim com as pessoas que eu tenho conversado, com as pessoas que eu tenho visto. Então a gente está se preparando para quê? Nesse final de ano? Gente, no mínimo para ter serenidade e equilíbrio. O mundo avançou muito em muitas coisas. Hoje a gente tem aí um negócio chamado inteligência artificial, que mudou muito o roteiro da vida das pessoas. E como fica a espiritualidade? E como fica essa conexão com Jesus? E como fica a nossa humanização? O nosso ser um ser humano? Né? Como é que a gente coloca à disposição da gente, das pessoas, esse aprendizado? Se tudo que a gente precisar pensar, a gente vai procurar na inteligência artificial. Né? Eu tenho falado isso porque, assim, eu vejo que muita gente hoje não está mais precisando pensar para fazer nada, né? Parece que hoje a gente não tem mais a necessidade de estar nem pensando para escrever alguma coisa. Então, como é que a gente vai pensar nesse preparo nosso daqui para frente, né? Como é que a gente vai efetivamente olhar o nosso aprendizado se a gente começa a resolver tudo de forma externa? Se a gente começa a pensar que tudo na nossa vida alguém resolve. E aí sabe o que vai acontecendo, gente? A gente vai perdendo força de mudança. Né? Isso me veio muito forte assim. O quanto a gente perde força de mudança porque a gente tem muitas coisas externas e poucas internas. Então outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava falando dessa inteligência artificial aí. E aí ela estava me falando, você já entrou lá na inteligência artificial? Você viu que se você colocar tudo lá, sai o texto inteiro e você faz tudo o que você precisa? Eu falei, eu não vou entrar na inteligência artificial. Talvez seja uma coisa arcaica minha, mesmo de idosa,
e de talvez uma trava, né, no meu olho de não querer olhar, mas eu ainda prefiro escrever os meus textos, eu ainda prefiro escrever e ler sobre as minhas histórias. Já pensou se a gente faz o seguinte, a gente pega, eu quero fazer uma palestra aqui, eu jogo na inteligência artificial, ela prepara ela inteira para mim, eu só leio aqui. Olha que coisa que ficou na minha cabeça esse negócio. E aí como é que eu me preparo para ter uma vida religiosa, para ter uma vida de ascensão, para ter uma vida de crescimento espiritual, se eu não perceber quais são os meus recursos internos? Gente, olhe para os seus recursos, olhe para o seu crescimento. Presta atenção em você. Presta atenção o quanto você vem evoluindo, apesar das dificuldades. Gente, só vou avançar um pouquinho porque eu atrasei para entrar, tá? Mas só para eu terminar o assunto. Eu sei que já passou um pouco do momento, da hora, mas só para eu não deixar vocês sem o conteúdo que a gente tinha que ter pelo começo, né? Então veja, olhe para você, como é a minha última palestra de vocês no ano, e também, né, dentro desse momento aqui das palestras do domingo, a gente só vai se ver agora na quarta, depois a gente não se vê mais. Eu queria dizer para vocês que a gente estava falando dessa maturidade. Olhe para você, olhe o quanto você evoluiu durante esse ano. Faça um planejamento de como você quer se preparar para o próximo ano. Como é que a cartilha de Jesus vai estar na sua frente a partir de agora? Tudo bem, até agora não era, não precisava, tudo bem. Mas agora precisa, porque a gente tem clareza, a gente tem... Não vou ficar não, porque nem pode, né, Beth? Mas eu quero só terminar aquele tempinho que a gente perdeu no começo. Assim, eu quero que vocês comecem a pensar junto comigo, junto com esse grupo que está aqui de acolhimento, a importância de você olhar para você. O que você fez esse ano de bom para você? Como você evoluiu? Eu sei que nós vamos sempre pensar nas coisas que não fizemos de bom. Não fiz isso, não fiz aquilo, não alcancei isso, não fui para lá, não fui para cá. Não importa isso, importa que você está começando de novo. Já que tem o ano novo, o Natal, uma nova esperança, como sempre a gente vai ter, mesmo que a gente não queira, vamos plantar o novo, gente. Vamos se preparar para o novo. Vamos nos colocar à disposição de coisas novas, já que a gente pode. Pensando nesse preparo que a gente está falando aqui, comece a pensar agora mais perto de você, um pouco na cartilha de Jesus mesmo, no amor de Jesus, no amor que ele traz para nós, e principalmente respeitar o seu limite, respeitar a sua possibilidade, respeitar a sua maturidade, que nós possamos nos respeitar dentro daquilo que a gente aprendeu. Puxa, mas eu tô tão menos do que muitas pessoas, não importa. No momento do crescimento, você é sua melhor pessoa. E todos nós temos toda a eternidade para crescer, quantas vidas a gente puder e quiser e quantas precisar. Então não é momento agora de se cobrar daquilo que não conseguiu fazer. Porque não foi, acabou, já era. É daqui para frente. Qual é o meu planejamento dentro da cartilha de Jesus e do amor de Jesus para o próximo ano? Escreve. Cria um planejamento. Se prepare, fazer evangelho toda semana, né? Fazer a minha caridade, fazer o meu voluntariado, né? Melhorar no meu profissional, comer melhor, ir para academia, aprender talvez a ler um pouco mais, estudar, enfim. Cada um tem o seu planejamento de crescimento. Mas nunca esqueça, gente, a gente tem um baita de um recurso. E esse preparo, ele é necessário em qualquer instância, não é só para o nosso crescimento espiritual. Ele é para sempre, ele é para tudo. Então comece a valorizar aquilo que você fez bom. Deixa o que você fez ruim como aprendizado para não tentar não fazer de novo. E se fizer, fez. Bola para frente, vamos embora, vai dar tudo certo. Então é nisso que a gente tem que se pautar, tá bom? Então agora espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, daquilo que eu fui intuída a estar falando. Vamos nos preparar para fazer aí as vibrações. Voltou? Tinha dado uma queda aqui. Voltou, né? Bom, vamos lá fazendo então as nossas vibrações dessa noite. Então vamos elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus
E vamos trazendo as águas, né? Não esqueçam suas aguinhas abertas, mentalizando que o plano espiritual vai estar aí colocando o nosso remédio necessário. Então vamos lá. Vamos nesse momento abrindo nossos corações amplamente, nos preparando para as vibrações dessa noite, doando o nosso melhor, doando aquilo que a gente tem de melhor. Cada um tem o seu melhor, eu tenho certeza que a gente vai conseguir vibrar o nosso melhor, o nosso amor. Então, tudo aquilo que nós vibrarmos agora, o plano espiritual vai recolher e levar para onde se fizer necessário. Então, abrindo bem os nossos corações, em nome de Jesus, vibrando muita luz, muita paz, muito amor, muita compreensão, muito entendimento, muito de tudo de melhor, nós vamos envolvendo todo o planeta Terra nesse momento, gente. Que o planeta Terra possa estar envolvido na luz, na paz do Mestre Jesus. Mais do que nunca, essas vibrações precisam chegar às potências, precisam chegar aos países em guerra, aos momentos de conflito que tem acontecido aí fora, em Israel, na Síria muito especialmente, na Rússia, né, com o Hamas, com o Hezbollah, enfim, com a Ucrânia, enfim, com a África como um todo, em todos os lugares onde haja guerra, que todo esse amor do nosso coração chegue pelas mãos, pela energia do plano espiritual, que chegue a cada lugar necessário. Que o Mestre Jesus e sua equipe ilumine cada dirigente do planeta, cada dirigente de cada nação, cada dirigente que de cada lugar, que a gente possa levar de alguma forma, a partir dessas vibrações, que o Mestre Jesus possa coletar tudo isso e levar onde se fizer necessário. Que possamos vibrar pelo nosso Brasil, que o Brasil agora, com novas propostas, com novas possibilidades, possa estar em luz, em paz, que os nossos dirigentes possam estar recebendo o amor, a luz e a paz para fazer o melhor pelo povo brasileiro. Que possamos vibrar por moradores de rua, por todo aquele que precisa de um alimento, de um afeto, de cuidado, de amor. Então, aqueles que se encontram perdidos nas drogas, que se encontram envolvidos em vícios, pelos jovens, muitas vezes depressivos, pelos idosos abandonados, pelos adultos necessitados também, que possamos vibrar por asilos, albergues, por orfanatos, por abrigos, por delegacias por penitenciárias, por hospitais e pronto-socorros onde haja um leito de dor, que a luz do Mestre Jesus possa ali estar e acalentar cada coração, a saúde das pessoas que estão necessitadas, principalmente em pronto-socorros, que a gente possa vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que a luz do Mestre Jesus possa estar com cada um. Que possamos vibrar muito intensamente por todos os irmãozinhos que se encontram no chat nesse momento, que se encontram citados, para que a luz do Mestre Jesus possa chegar de acordo com a necessidade de cada um. Que cada um possa receber nossas melhores vibrações. Que possamos vibrar pelas caixinhas que temos lá no centro, por todos os nomes que estão ali anotados e que são ali necessitados de vibrações de amor, de prosperidade, de abundância, de amor, de saúde, de tudo de melhor que a gente possa desejar. Gente, que a luz do Mestre Jesus possa chegar a todos os doentes do corpo, da mente, do espírito. Que a luz do Mestre Jesus possa chegar a todos aqueles que se encontram doentes, ortopédicos, com câncer, com HIV, com pneumonias, doenças respiratórias, com doenças de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que são suicidas, pelos desencarnados, que possamos vibrar por todos aqueles que estão perdidos, que possam ser achados por seus familiares, que possamos vibrar por todos aqueles irmãozinhos que precisam de um alento, de um afeto,
de um cuidado. Que possamos vibrar com muito amor pelos nossos desafetos. Que de alguma razão nessa encarnação ou outra vida tenhamos tido alguma situação. Que possamos perdoar e sermos perdoados. E com amor no coração doar uma flor a cada um. Que possamos vibrar para o nosso parente mais difícil, aquele que precisa de uma luz para uma boa convivência e luz em nós para também poder conviver da melhor forma. E possamos vibrar por algum amigo lembrado nessa hora. Que possamos vibrar por esse centro que tanto nos acolhe, por esse plano espiritual maravilhoso, pelo Mestre Jesus. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos, encarnados e desencarnados do núcleo espírita plano maior. Que nesse momento possamos vibrar por nossos lares. Que a chama depuradora de Jesus possa entrar em nossos lares e depurar, limpar, eliminar miasmas, impurezas, formas de pensamento, algum irmãozinho perdido que por ali se encontre, e que possam ser levados à luz do Mestre Jesus, e todas as impurezas possam ser queimados. E que no nosso lar esteja a luz branca do Mestre Jesus, para nós e para nossos familiares e pelas pessoas que se encontram em nossos lares. E que finalmente possamos vibrar por nós mesmos. Que tenhamos força, que tenhamos determinação, que tenhamos amor, que tenhamos a força da reforma íntima, que o plano espiritual possa estar conosco, principalmente nesse período de férias que vamos entrar. Lembre-se de fazer o Evangelho toda semana no horário que faríamos o Evangelho. Lembre-se de estarmos juntos. E que assim nós possamos, vibrando por nós, entender que nós nunca temos uma cruz maior do que aquela que possamos carregar. Então que tenhamos força para carregar essa cruz. E que assim, na luz do Mestre Jesus, possamos estar envolvidos, amparados e iluminados. Que assim seja. Bem, minha gente, eu acho que foi uma noite maravilhosa. Foi uma noite em que eu pude dar conta de alguma forma desse momento, e nada é por acaso, então nós estamos juntos aqui nós. Que vocês tenham uma boa noite, uma boa semana. Que quem é de quarta, que nós possamos nos ver na quarta. Quem é do próximo domingo, que possamos nos ver no domingo. E para quem não é de nenhum desse dia, que seja um excelente Natal, que seja um maravilhoso Ano Novo, e que a luz do Mestre Jesus e que a cartilha e o nosso planejamento, a nossa preparação esteja com a gente para sempre. Fiquem com Deus, fiquem em paz e uma excelente semana. Beijo para vocês.